Famílias que Vencem. Oi, Bartola e Eliene. Oi, Fábio. Vocês estão participando aí da nossa campanha Famílias que Vencem e vocês viveram uma situação recente e nós gostaríamos então que vocês compartilhassem com a igreja. Tem pessoas aqui que talvez não conheçam a história de vocês. Então, o que aconteceu com vocês e quando foi que aconteceu? Bem, eu comecei a sentir uns problemas em 2015 e por muita insistência da família, porque eu não queria ir para o hospital de forma alguma, mas eu trabalhando na casa do meu filho eu desmaiei. Aí eu procurei o AMA aqui do Jardim Brasil e o médico até suspeitou de alguma coisa mais séria, mas me encaminhou para o UBS lá de Carandiru. Passaram uma infinidade de exames para me fazer. E com esses exames eu fazendo, eu tive mais um segundo desmaio no metrô, terceiro desmaio no mesmo dia no metrô, e fui levado ao hospital. Passaram comigo e Eliene lá a madrugada inteira, fizeram exame de sangue, de urina, de outras coisas mais, mas não constataram o que eu tinha. Me deram alta e com isso, só sentindo mal, toquei aqui no Natal, passando mal. E na noite de Ano Novo, você mesmo, Fábio, perguntou o que estava acontecendo comigo naquele dia e a Cris também, junto com você, deram a ideia de procurarmos um especialista na área de intestino. E nisso, com tantos exames que foi feito, nenhum dos médicos falava o que eu tinha. Conseguiram, no doutor consulta, marcou a consulta com a doutora Aline, lá no Tatuapé. No dia 2 de janeiro a gente foi lá. 10 horas era a consulta. E chegando lá, a doutora pegou todos os resultados de exames e olhou, mandou eu ficar na maca e ela apertou assim a área e falou, olha, eu suspeito de um câncer aí, já está um pouco crescido. Agora, para ter uma resposta mais precisa, tem que fazer exame de tomografia, colonoscopia. Mas eu já fazia um tempo que eu estava em dificuldade. Eu estava sem trabalhar direito, sem ganhar algum dinheiro. E a doutora tinha dito para mim que não poderia esperar muito, porque era um negócio que ela suspeitava que já estava muito avançado. E aí eu falei para ela, doutora, eu não tenho condições de pagar esses exames assim de imediato. A gente vai ver se a Eliane consegue alguns pelo cartão e eu vou apelar para a igreja onde eu congrego, a Igreja Batista Nova Sião, para ver o que pode fazer por mim, porque na verdade eu não tenho condições. Aí eu vi, nós somos cristãos e a gente sabe quando Deus está agindo em nosso favor. Eu percebi que a mão de Deus estava ali porque a doutora saiu 2 lágrimas nos olhos dela. E eu percebi que a compaixão de Deus através daquela médica falou muito forte. Ela disse, seu Bartolomeu, eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar o senhor, ajudar vocês. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, eu vou ver se encaixa o senhor lá. E aquilo me trouxe um alívio, porque eu estava percebendo Deus já começando a agir em meu favor. Eu estive aqui e falei com o pastor Josué sobre isso. Aí ele disse, ô irmão Bartola, é melhor a gente aguardar a resposta dessa médica, porque se o irmão for encaixado no Hospital das Clínicas, as coisas se tornam bem mais fáceis. Mas a Igreja Nova Sião está disposta a ajudar o irmão que for preciso para cuidar do irmão. Isso, o dia 2 de janeiro de 2016, caiu num sábado. Eu conversei com o pastor no domingo aqui. Segunda-feira à noite, ligaram para mim do Hospital das Clínicas, que já era 4 de janeiro. E, para minha surpresa, foi muito rápido. E aí ele me perguntou se eu gostaria de ser internado lá no dia 5, logo 7 horas da manhã, para começar o procedimento. Eu fiquei numa alegria tão
tão grande. Falei para a Eliene. Eu não me preocupei muito com o câncer, seja ele qual fosse o resultado. Eu fiquei contente com a notícia de eu ser internado e ser cuidado lá naquele hospital. No outro dia cedinho nós fomos e chegou lá, já tinha que procurar um médico que já estava sabendo de toda a situação. E assim já me internaram de imediato. Em momento algum eu tive medo da doença. Eu nem sabia que tipo de câncer era que tinha me atingido, mas eu fui confiante em Deus. E chegando lá no hospital, quando o Dr. Lucas começou a preparar para fazer os exames, ele falou: seu Bartolomeu, o senhor está com câncer, já está um pouco crescido, não temos um tamanho exato de o tanto que está aí. Só vai poder saber depois que abrir o senhor vai passar por um processo cirúrgico e aí a gente vai ver que tamanho está. Eu, na época, naquele dia, naquele exato momento, eu até sorri. Ele falou: está sorrindo, seu Bartolomeu? Eu falei: claro, doutor, eu estou sorrindo porque eu aprendi a confiar no Deus que eu busco, que eu sirvo. Falei para ele. Ele falou: ainda bem, seu Bartolomeu. Ele comentou isso. Eu falei: pois é, então, já que descobriu o que eu tenho, eu estou alegre. Tem jeito, doutor? Ele falou: tem jeito sim. Vai ter jeito sim. Não se preocupa não. Eu falei: não estou preocupado, doutor. Porque eu já estou tão ligado a esse Deus que eu busco, que eu sirvo, que eu falei para ele, falei: Senhor, eu estou em tuas mãos. Você é que vai decidir se eu vou ficar por mais um tempo ou se eu já vou ser recolhido. Quando a gente não conhece Jesus Cristo ou não busca Ele, a gente teme a morte. Mas eu sempre tive convicção, depois que eu aprendi a seguir esse Deus, esse Jesus, e buscar Ele, que a gente não deve temer a morte. Jesus venceu a morte. Eliene, ele falou que ele passou a notícia para a família. Como vocês reagiram? No momento a gente fica desesperado, né? Há um impacto muito grande na vida da gente, que a gente já tem aquela ideia, vai morrer, né? Porque câncer é difícil, né? Sobreviver muito. Imagino quando é um câncer já avançado, né? Mas além de a gente estar assim esse impacto, eu tinha no meu coração a confiança que Deus estava no controle de tudo, que nada acontece sem a permissão de Deus, né? E sempre eu falava com os meninos: vamos confiar no Senhor porque Deus está conosco. Antes de acontecer tudo isso, a minha irmã, aqui na igreja, orou por Bartola e Deus falou através dela que a doença dele não seria para a morte. Eu já estava confiante nisso. Falei: Bartola, nós vamos passar por isso, Deus vai nos dar vitória. Creia somente. Mas eu estava até na casa da minha patroa, trabalhando, ela me abraçou, chorou comigo. Disse: calma, Deus vai cuidar do seu marido, vai dar tudo certo. Então eu fui para casa abatida, né? Que uma notícia assim é horrível, né? Ninguém fica sorrindo, né? Não é uma pessoa que a gente ama. Mas eu fui para casa, eu me ajoelhei na presença de Deus, comecei a orar. E Deus foi falando no meu coração que não era para mim ficar desesperada, porque Ele estava cuidando de tudo. E Ele falou para mim que era para um conserto também para a família, para a família ser mais unida, que Ele ia mover muitas pessoas a nosso favor. E descansei no Senhor, naquela dificuldade. Você mesmo viu situações que eu passei no ônibus, né? Desesperada, que estava já desenganada do médico. Mas o Senhor é fiel, né? E enquanto isso, eu estava em casa só orando. O Senhor falou no Salmo 145, o Senhor Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele é fiel em tudo que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldades. Eu firmei nessa palavra e descansei no Senhor. Mesmo passando momentos difíceis, eu confiei sabendo que Deus ia cumprir o que Ele tinha nos dito. Você então começou o tratamento. Como foi tudo isso até que passasse esse período de impacto fulminante da notícia do câncer na sua vida, na sua saúde e também na vida da sua família? Eu estava tão confiante em Deus que lá dentro da enfermaria eu comecei a falar de Jesus para as pessoas que estavam lá dentro da enfermaria do colo. E confiante, porque eu vi um paciente que estava lá do lado, que o intestino havia estourado dentro dele, foi uma complicação tão grande para a vida dele, e eu não senti medo de nada disso.
não senti medo nenhum. E por isso eu comecei a falar para aqueles outros enfermos. Eu não tinha nem feito a cirurgia ainda, eu já estava falando para aqueles que estavam lá, que tinham saído de mesa de cirurgia, falando do amor de Deus para aquelas pessoas. E olha que eu ainda ia passar por um processo muito, assim, complicado. E aí, quando marcou a cirurgia... Primeira cirurgia, então. A primeira. Eu fui louvando a Deus. Vocês aqui já sabem disso, que eu participo do louvor da igreja. E eu não sou um bom cantor, mas eu fui cantando. É tanto que uma enfermeira lá na entrada da sala de cirurgia falou, se eu falou alguma coisa, ela achou que eu estava falando com ela, mas eu não estava, eu estava louvando a Deus. Quando eu saí da cirurgia, não precisou de UTI da primeira vez. Eu pus logo a mão aqui para ver se eu estava com uma bolsinha. Preocupado de sair com aquela pochete do lado. Mas uma preocupação não muita, porque eu queria me ver livre do problema. Mas também eu estava confiante em Deus, porque se Deus me recolhesse, hoje eu sei para onde é que eu vou, se Deus me recolher. Então, em momento algum, tive medo da morte. É tanto que eu mandei uma mensagem para o pastor Josué que se caso Deus me recolhesse, que eu queria um culto fúnebre muito alegre, com muitos louvores. Inclusive, escolhi as músicas já. Você fez a ordem do culto do seu culto fúnebre. Aí o pastor José, que é isso, meu irmão Bartola? Eu quero que o irmão ainda venha tocar aqui na igreja e a gente dá o testemunho. É o que está acontecendo agora, aconteceu antes, a igreja, para alguns que vão saber agora, que Fabiano chegou pai. Se eu soubesse o tanto de gente que está orando pelo Senhor, é da Bahia, é nos Estados Unidos, é na Espanha, é não sei aonde, Portugal, que tem parentes esparramados para esses lugares todos. Aí o Fabiano falou, pai, é incontável, são incontáveis o tanto de irmão que tem orado pelo Senhor. E eu falei, como é que eu vou preocupar um negócio desse? Mas aí, chegando lá, né, depois da cirurgia, primeira cirurgia, uma surpresa, porque os médicos fizeram questão, porque o Hospital das Clínicas é um hospital escola. Todo dia de manhã, os professores da Faculdade de Medicina, junto com os alunos e quem está lá, os residentes, passa nas enfermarias para explicar como é que foi feita a cirurgia e qual foi o problema que teve com o paciente. E, para surpresa minha, o meu problema foi um caso único, até aquele momento no hospital. Porque eles falam de nome científico, que eu não entendo bem, mas que minha apêndice estava estourada e não sabe por que eu estava vivo. O tumor, o peso dele imprensou e grudou e tornou-se uma massa só. Aí eles ficaram um bom tempo explicando para os alunos o que aconteceu comigo. E depois de um pouco mais de 2 anos, como você está hoje? Bom, antes de chegar nesses 2 anos, eu achei que a primeira cirurgia, segundo os médicos, estava resolvida. Mas com 8 dias, a Eliane estava até lá me visitando, eu comecei a sentir uma dor forte. Não teve morfina que desse jeito, teve nada. Aí me levaram para fazer tomografia de novo. E aí disseram que a alça tinha rompido, a alça do intestino, e que precisava fazer cirurgia novamente. Aí vai eu de novo. Abriram de novo, com 8 dias da primeira cirurgia. Deixaram a UTI de prontidão, mas não precisou de UTI de novo. Quando abriram, viram que o intestino não tinha rompido a alça, tinha torcido. Aí eles distorceram tudo, arrumaram tudo, fizeram a limpeza. E olharam a emenda que tinha feito, o intestino delgado emendado lá nos 14 centímetros do reto, estava perfeito. Aí fecharam de novo. 3 dias depois não tinha recuperação nenhuma, eu estava piorando. O dreno daqui e daqui do lado estava saindo líquido tudo igual. Aí a doutora Aline, a doutora que eu mencionei no começo da história, ela me acompanhou lá dentro desse hospital todos os dias, em todo momento de cirurgia ela estava presente. E o pastor Josias, que é conhecido seu, é conhecido nosso, estava até lá me visitando nessa 3ª vez. E a doutora Aline chegou com a notícia: seu Bartolomeu,
o senhor vai ter que passar pelo centro cirúrgico urgentíssimo. Eu falei, o que foi, doutor? É porque a cirurgia do intestino delgado lá, a emenda rompeu. E eu voltei para a sala de cirurgia em 11 dias a terceira vez. Dessa vez precisou da UTI, porque quando eu fui para lá, eu já estava debilitado, né? 2 cirurgias seguidas e logo mais outra. E aí, quando eu saí da sala de cirurgia, que eu botei a mão, aí a pochete estava... Eu falo pochete, né? A Bolsa. O intestino do lado de fora. E aí eu fui para a UTI. Outra novidade lá de um vírus que foi pegado lá não sei como e que dificultou um pouco o tratamento dos médicos. Eles desempenharam o máximo, sem contar que nesse período que eu estava na UTI, o dreno da bexiga entrou umas pedrinhas e entupiu e eu sofri na UTI, outro sofrimento, mais do que as 3 cirurgias, eu gritando de dor na ureta e a bexiga enchendo. E a enfermeira saiu para jantar e demorou nessa janta, e eu gritando. Aí quando chegaram lá, que a enfermeira, ô, bem, que você está gritando? Eu ia puxar aquele trem porque estava demais. Aí ela chegou e falou, peraí que eu vou tirar, com cuidado. Quando ela tirou aquilo, o tanto de coisa que veio para cima, assim, me molhou todo. Aí veio o alívio, né? O alívio na UTI. Então, com 4 dias eu saí da UTI, fui para a enfermaria. Eu perguntei para o médico, quanto tempo eu vou ficar com essa bolsa aqui? É definitivo ou é temporário? Ele falou, não, seu Bartolomeu, isso aí é temporário. O senhor, por enquanto, vai ficar com ela algum tempo. Depois, se eu fizer quimioterapia, sair da quimioterapia, o hospital lhe chama para fazer o fechamento. Foram pessoas me visitar lá, como foi muita gente. Um pastor, amigo nosso, foi lá para levar uma palavra para mim. Quando chegou lá, para surpresa minha, ele é que foi abençoado, através da resposta que eu dei a ele. Então ele comentou com a esposa dele, falou assim, a gente veio trazer uma palavra para o irmão Bartola, e a gente saiu daqui com a palavra da boca dele, trazida por Deus. Então é essa forma que a gente vê Deus, né? Amém. E Bartola e Eliane, vocês viveram dias difíceis. Muito difícil. Tem gente que está assistindo vocês e pode também estar vivendo dias difíceis. Qual é o conselho que vocês dão para essas pessoas? Olha só, eu sempre falo isso, toda vez que eu conto minha história. Deus nos sustentou de todas as formas. A igreja aqui nos sustentou com cesta básica, nos sustentou com aluguel de casa, nos sustentou com conta de água e luz. Então tudo isso é a mão de Deus. Com oração. Com oração, que é o mais importante, foi as orações. Mas Deus não faz as coisas incompletas, Deus só faz tudo completo. Deus sempre nos dá além daquilo que pensamos em pedir e pedimos. E às vezes a gente nem ora como convém, como a Bíblia fala. Mas a igreja, o Senhor, através do corpo da igreja, que é o corpo dele, e Jesus Cristo é a cabeça, nos sustentou de tudo. Então, o que eu tenho a dizer para cada pessoa que conheceu esse Jesus, que conhece ele, que busca ele, que em momento nenhum deve temer, porque no Salmo 91 diz que 1000 caem ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Mas também fala das aflições, que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e diz que nós também venceremos. Então, hoje eu posso escrever, eu não tenho um carro, mas se eu tivesse um carro, eu poderia botar essa frase. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo, Ele sempre esteve, sempre vai estar, conforme a promessa dEle. Então, minha família, meus filhos iam me visitar no hospital e eu falava para eles, olha, como é que vocês estão lá? E contavam e eu falava assim, não, confia em Deus. Sabe o que vocês têm que fazer? O conselho que eu dava para meus filhos, melhore com Ele. Se torne melhor cristão. Porque esse Deus que se importa comigo, importa com vocês de tal maneira
que vocês têm que mudar a maneira de viver. Tem que mudar a maneira de buscar esse Deus. Nós precisamos mudar. Não porque Deus me livrou dessa enfermidade, mas pelo seu filho, né? Que foi naquela cruz em meu lugar e eu falava para eles no lugar de vocês. Então mude a maneira de vocês buscar Deus, de vocês ter um compromisso com Ele. E o conselho que eu quero dar para aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, como nós passamos, é a confiança total em Deus. É essa confiança que nos dá força para vencer os obstáculos que vêm sobre nós. E que a todas as pessoas que aqui na igreja ou em qualquer outro lugar estão passando por essas dificuldades, seja na área da saúde, emocional, né? Na área financeira, em todas as áreas, com muitas dificuldades, somente confie em Deus, porque Deus é a nossa proteção e Ele está no controle de todas as coisas. Assim como Ele nos deu a vitória, vai dar a cada um também, nossos irmãos. Vocês são uma família que venceram Sim. este obstáculo com dores, mas cientes de que Deus estava com vocês durante todo o processo que vocês, todo esse sofrimento pelo qual vocês passaram. Desde a médica que Deus colocou na vida de vocês para que cuidasse de vocês até o término dessa situação, do tratamento que ainda você continua, mas não mais com uma sentença de morte decretada porque o Senhor cuidou de vocês. Mesmo ele sendo em tratamento lá no hospital, os médicos falavam que ele tinha 90% de chance, né? E Deus deu 100%, né? Porque aqui está Bartola, né? Amém. Restaurado, forte, né? Não sente mais nada. Vocês poderiam, então, declarar isso Sim. para a igreja? Nós, como famílias que vencem, vamos dizer assim: em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.